Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nessa quarta-feira juntinhos para podermos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas correntes de orações, de vibrações, para todos nós, para os nossos amigos e familiares necessitados. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor, nosso Deus Pai, de amor, de bondade, justiça, possa nesse momento abençoar a todos nós. Que a nossa querida Mãe Santíssima possa envolver a todos nós com a sua energia de amor, de força, de paz. E que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, possa abençoar os nossos lares, abençoar os nossos corações, abençoar todos nós que estamos procurando o caminho do aprendizado, da evolução e da felicidade. Que possamos sentir essas vibrações maravilhosas, respirarmos, acalmarmos o nosso coração, abrir a nossa alma, os nossos ouvidos para a lição da noite de hoje e assim irmos propiciando esta conexão com a espiritualidade maior, para que os tratamentos, os aprendizados possam ser realizados. Eu dou a boa noite para você que não colocou a mensagem no chat, mas que está aqui firme nos acompanhando. E boa noite a vocês que carinhosamente colocam um recadinho no chat. Vamos ver quem já está online. Gê, querida, que saudade. Beijos para você também. Tita, boa noite. Seja bem-vinda. André, paz e amor para todos nós. Maurício Duval, Antônio Freitas, Célia, Vera Viana, Lúcia Fleury, Ricardo Grilo, Jacira, Cisa, Liliana, Marisa Fleury, Paulo Parachim, Wanda, Solange, Dona Vanúzia, Fátima, boa noite para todos vocês que estão aqui online e sejam muito bem-vindos. Hoje, André, boa noite, seja bem-vinda também. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livrinho aqui, de nome Alma e Coração. A lição número 50 deste livro, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um livro que tem lições belíssimas. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Já estudamos várias lições desse livro, né? Alma e Coração. A lição número 50 tem o título Como Perdoar. E eu vou ler a palavra de Emmanuel, né, aqui, para depois tecer os nossos comentários. Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós, os companheiros de nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança se nos azeda no coração. Isso acontece porque, geralmente, as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Quando nossas relações adoecerem no intercâmbio com determinados amigos, que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar? Se perdoar não se resume a questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamentos, que não é justo retê-las em nosso ponto de vista, quando estão, qual nos acontece,
sob os desígnios da divina sabedoria. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceita. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço, e que será desarrazoado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhes sonega amor e confiança. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras do Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então saberás oscular de novo a face de quem te ofendeu, e quem te ofendeu encontrará Deus contigo e te dirá com a mais pura alegria do coração: bendito sejas. Uma lição maravilhosa essa, né, gente? Muito linda essa lição. Bom, como perdoar? Por que nós devemos perdoar? Todos nós cristãos sabemos. E existem algumas confusões acerca do perdão, porque às vezes as pessoas confundem o que é perdão com outros sentimentos, com outras facetas da nossa vida. Mas olha só, uma coisa muito importante que Emmanuel traz aqui para refletir. As mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Gente, nós temos o sentimento da mágoa, do ressentimento e da dor quando o outro é importante para nós, de alguma forma. Ou numa fantasia nossa, ou na nossa realidade, mas o outro tem que ter um mínimo grau de importância para nós, para que nós fiquemos preocupados, mobilizados, chateados, raivosos, amargurados, magoados em relação àquela pessoa. Porque quando o outro nos é indiferente e não existe uma vinculação, maior a dificuldade em chegar no nível de ressentimento e mágoa. Quanto mais próximo essa vinculação, maior a mágoa. Se eu venho com uma pessoa há muitas vidas no meu núcleo familiar, sentir-me traído, ou sentir que o outro é indiferente, ou que o outro fez algo para me prejudicar, vai doer mais profundamente. Porque nós ainda fazemos essa diferença no nosso coração. Quanto maior a convivência, maior o amor, o devotamento, mais nós ficamos mobilizados quando o outro pisa na bola. Então, o perdão é um sentimento, um ato que diz respeito a uma vinculação minha com o outro, desta ou de muitas vidas. Quando eu tenho essa consciência, dificilmente eu me esqueço de que o outro não é um estranho para mim. Por mais que seja um estranho nesta vida, né? Com pouca convivência, com pouca intimidade, mas se me atinge, é porque as minhas lembranças de vidas passadas são acionadas, da importância daquela pessoa na minha vida. Então, Emmanuel, ele faz muito bem de lembrar isso,
né? A questão do perdão como sendo a relação de confiança entre duas pessoas que convivem que azeda. Bom, eu trouxe aqui algumas anotações só para a gente poder refletir um pouquinho melhor sobre essa questão do perdão. No fundo, o que o perdão faz? O perdão, ele é uma liberdade, porque ele nos liberta daquilo que nós estamos presos. Então, ele nos liberta do passado, que pode ser o passado de um dia, de décadas, de muitas vidas. Perdoar significa deixar ir, né? Tanto em relação a experiências vivenciadas, a relacionamentos, a pessoas, a gente deixa ir. Quando a gente não está deixando ir, existe um apego. E aí eu preciso de trabalhar comigo qual é a razão do meu apego com essa pessoa, com essa situação, com esse dano. Porque enquanto existe o apego, não tem condições de se estabelecer o perdão. Porque o perdão é deixar ir. Sabe? Bom, o perdão, ele permite que a gente viva no tempo presente. Porque sempre que eu não perdoo, eu boto as minhas perninhas lá no passado e vivo novamente aquilo, criando o ressentir. Eu vou sentindo várias vezes, novamente, né? Então, a ideia do perdão pressupõe uma ideia de liberdade. Assim como a mágoa, o ressentimento, nos dá aquela ideia de uma corrente que nos mantém ali aprisionados naquele sentimento, no fato ou no outro, na outra pessoa. Então, olha que raciocínio bonito. Muitas vezes, nós precisamos nos perdoar primeiro para depois conseguirmos perdoar o outro. Por quê? Eu preciso de me perdoar primeiro por tolerar experiências tão dolorosas. Porque às vezes as experiências se repetem e eu fico com raiva de mim, por me permitir passar por várias experiências dessa forma. Então, quando eu não me amo o suficiente, eu me cobro e fico revivendo essas experiências, porque eu não consigo me afastar, não consigo me libertar daquilo que me prejudica. Ao mesmo tempo, né, quando eu me amo o suficiente, eu não me permito ficar repetindo essas experiências. Entende? Então, se eu não me amo o suficiente, essas experiências ruins e dolorosas voltam a acontecer. Se eu me amar o suficiente, eu vou conseguir ter forças para não permitir que essas experiências dolorosas, relacionamentos abusivos, etc., fiquem acontecendo na minha vida. Então, é uma coisa assim muito delicada. Eu preciso me perdoar por permitir que isso ocorra, mas eu preciso também elevar a minha autoestima para que eu me sinta fortalecida e não mais permitir essas ocorrências. Se eu não estou conseguindo nem saber como perdoar, eu tenho que buscar dentro de mim o desejo, a disposição, a disponibilidade em perdoar. Porque quando eu tenho essa disposição, o universo responde. Aparece mesmo. É muito interessante. Às vezes você olha para uma sandália que você comprou, a hora que chegou em casa não está servindo, não está legal, não tem como você devolver. E aí você pensa, nossa, eu queria dar essa sandália para alguém. É interessante,
Como que surge na sua casa uma pessoa que causa... Você fala, gente, que bom que você esteve aqui, vou te dar essa sandália. Às vezes você está pensando no outro, querendo ligar, mas está soberbada. Quando você menos espera, o outro liga para você. Você estava conectado. Né? Então, isso é uma conexão importante que a gente tem com tanta gente. Com muita intimidade, menos intimidade nessa vida, mas existem essas conexões. E aí, quando nós estamos dispostos a tentar, de verdade, perdoar, o que acontece? O universo cuida. E o que é o universo? O universo é tudo que está interligado ao nosso Pai. Né? O universo é tudo. Então, nós jogamos para o universo o desejo de perdoar, isso volta. Quando nós perdoamos, nós nos conectamos com vários sentimentos maravilhosos. Nós nos conectamos com a gratidão, com a humildade, a compaixão e o amor. Diferentemente, quando eu não perdoo, a ausência do perdão me leva a conectar com sentimentos complicados, como arrependimentos, tristezas, mágoas, medos, culpas, acusações, raivas, ressentimento e o que é pior, vingança. Sempre que eu estou rodeada desses sentimentos, existe uma recusa do meu eu em desapegar do que já passou. Porque o perdão não tem a ver com o presente. O perdão é um sentimento, né, baseado em sentimento que tem a ver com o passado. E a raiz está no passado. E eu trago para o presente. E aí eu me conscientizo que eu preciso perdoar. Eu me disponho a perdoar. E o universo vai me ajudar. Com certeza. Né? Bom, talvez hoje essa lição seja uma mãozinha, um carinho do universo para nós. Vamos refletindo aqui e vamos pensando. Qual a corrente que eu trouxe hoje para o estudo da oração? Será um familiar, uma irmã, um pai, um filho, um amigo, um professor, um colega de trabalho, um vizinho? Quem eu preciso perdoar, de fato, e que está difícil? Não estou julgando, porque é uma das coisas mais difíceis, mas é um fato que a gente precisa de se conscientizar da nossa dificuldade em perdoar algumas pessoas. Todos nós temos isso. Se fosse fácil, não precisaria de termos tantas lições que falam do perdão, não é mesmo? Bom, perdoar é diferente de aceitar. Tem muita gente que acha, mas como que a pessoa perdoou alguém que prejudicou o seu filho? Não é aceitar aquela pessoa para vir prejudicar seu filho de novo. Não. Perdoar é deixar ir. Então, não é que você concorda com o comportamento errado, com aquilo que fez, né, com você ou com o outro próximo seu. Não é isso. Isso, a aceitação, é quando você aceita o que o outro faz com você, o sentimento que está daí e tudo mais. Não é isso. Perdoar é ter consciência do que o outro fez, é ter consciência de que o outro é incompetente para fazer diferente, não dava conta, e é você não ficar vinculado, trazendo isso para o seu dia a dia. Porque se você aceita e fica de boa, aí você está faltando com a sua autoestima, com o seu auto-amor. Porque você deixar que as situações ruins voltem e que os abusos voltem é falta de amor. Bom, perdoar não significa justificar o comportamento do outro. Ai, coitadinho, não, mas ele matou porque foi no ímpeto. Não, isso não é perdão.
Isso é justificativa do erro do outro que você, na sua liberdade de agir e pensar, pode dar. Perdoar é diferente. É compreender aquela situação, entender que é um erro, compreender que o outro não conseguia fazer diferente, né? Que o outro não dá conta, é uma criança incompetente para lidar com aquela situação que surgiu, e você seguir adiante sem carregar o outro nas suas costas, certo? Sem levar o outro para fazer moradia na sua cabeça. É deixar o outro ir. Se for algo de ter uma justiça humana e divina, confiar, e você seguir sem aquele veneno no seu coração ou na sua mente. Sabendo que nós estamos aqui sob uma lei de ação e reação. Nós temos a lei de que tudo que a gente joga para esse universo volta para a gente. E que nós temos muitos e muitos acertos para fazer. Assim como os outros também. Né? E tem pessoas mais compromissadas. Pessoas menos compromissadas. E pessoas que ainda estão fazendo muitas dívidas. Para depois ainda pagarem. Então, temos todo esse tipo de pessoa convivendo. O ato de perdoar não tem a ver com o outro. Porque às vezes a gente acha, se fulano fizesse isso, eu perdoava. Não tem a ver com o outro, o ato de perdoar. Deixa o outro onde ele está. Na sua infantilidade, na sua ignorância, onde ele quer estar. Entendeu? É um processo dele. Você primeiro tem que cuidar do seu processo. O ato de perdão ocorre aqui, na sua mente, no seu coração, certo? Independente do que o outro vá ou não fazer ou participar, a decisão é sua, pertence a você o perdão. Você não pode colocar uma condição para perdoar. É você desejar perdoar. Desejar se livrar desse peso, seguir adiante sem ficar levando o outro e aquele pensamento obsessivo daquela falha, daquela situação de dor, né? Então, o verdadeiro perdão, ele nos liberta dessa dor porque a gente não carrega essa dor. Tem uma lembrança? Claro. Ninguém vai tirar o pedaço do cérebro lá que tira a área da memória para você nunca mais lembrar. Você lembra. Mas você lembra sem estar presente, sem vivenciar tudo de novo. Quando você aciona a sua caixinha de memória, você pode lembrar. Mas você não traz o ranço, a mágoa, a dor, aquela coisa que adoece. E que já foi provado que existem muitos tipos de câncer, inclusive, de doenças psicossomáticas, que vêm da falta do perdão. Não é falar, eu perdoei, mas eu não quero mais saber. Isso não é perdão. Você ainda está em contato. Então, perdoar é seguir a sua vida livre das escolhas do outro, do que o outro quer para ele. Né? Então, o verdadeiro perdão, ele nos liberta da dor e ele nos liberta da energia negativa que você escolheu ficar ligado. É escolha, gente. Não tem como. Você pode ter um filho que vivenciou uma situação ruim em você e ele não quer perdoar. Mesmo ele não querendo perdoar, você tem condições de escolher perdoar. E como eu falei, o processo do perdão é na sua mente, no seu coração. É a sua decisão, é o seu pensamento, o seu sentimento. Né? Então, perdoar nos liberta da dor de ressentir tudo de novo todas as vezes e nos liberta da energia negativa que a gente fica atrelado, que a gente fica ligado quando não perdoamos. Certo? Aí a gente acha que perdoou. Aí alguém toca naquele assunto, dá um cutucãozinho ali, né, na nossa feridinha, aí a gente volta e sente tudo aquilo de novo, até altera a pressão.
Entende? Não perdoou. Bom, então, é uma escolha perdoar ou não. É uma escolha estar ligado ou não com sentimentos negativos. E perdoar, mais uma vez eu repito, não é permitir que ocorra de novo as ações, os sofrimentos que você vivenciou. Não é isso. É você colocar o limite, é você se impor, é você se proteger disso. Mas para isso você se afasta, sabe? Se você, por exemplo, está, né, cuidando aqui do seu jardim e de repente vem a chuva e fica um barro, é sua decisão sair daquele barro e lá na torneira do jardim lavar o pé antes de cuidar de outro lado. Você não tem que gramar onde tem barro, você não tem que fazer. O barro está ali. É uma escolha sua pisar no barro ou não. Entende? Bom, o perdão, então, nesse movimento de desapego, é deixar o outro ir. É libertar o outro para que ele siga o caminho dele, sem querer controlar. Sempre que eu estou tentando controlar, eu estou atrelado. Se eu quero controlar o outro. Né? Então, quando eu perdoo, a pessoa fala, mas fulano é bobo, perdoa tudo. Não, fulano é sábio e muito forte. Porque tem tanta autoestima envolvida no perdão, porque o perdão passa a ser uma recusa à agressão alheia. Eu não aceito estar vinculado a essa agressão. Então eu me protejo, me cuido, eu sigo adiante. E o quão que é difícil a gente ficar livre e recusar a agressão do outro na nossa vida. Mas o perdão permite isso. Porque por mais que o outro tente, ele não vai conseguir te agredir. Você está plenamente protegido das suas energias positivas, dos seus sentimentos vinculados ao amor. E aí, o perdão, ele permite que eu coloque limites saudáveis no outro que precisa de limites. Porque quando o outro entra no processo de loucura, tem que ter limite. E eu coloco um limite para mim também, para não entrar mais nessas esparrelas da vida. Né? E é importante a gente colocar o limite no outro. Gente, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filho que mande no outro e que te obrigue a ficar revivendo ressentimentos e mágoas. O meu pai pode ficar de mal da irmã dele. Eu não tenho que ficar de mal da minha tia, porque os dois estão de mal. Eu posso compreender que é uma questão deles, um problema deles, uma dificuldade deles, mas eu não tenho que, por osmose, ir pegando raiva alheia, mágoa e ressentimento. Né? Não. Eu posso ajudar o outro a se fortalecer e a se libertar desse sentimento, desse ranço. Porque se eu estou com alguém que está acorrentado nessas energias negativas e eu fico reforçando isso, sobra para mim, é claro. Bom, com o perdão, eu consigo superar a mágoa, o rancor, a amargura. O perdão não é assim, perdoei, não. O perdão é um processo. Processo lento, às vezes mais longo, outras vezes menos longo, mas é processo de perdoar. E o perdão pressupõe que nós temos um poder, sim, de escolha entre escolher perdoar ou não perdoar. É a nossa escolha. Ninguém te tira isso. Né? Quando eu estou no meu presente e eu não perdoei,
eu trago toda aquela dor, a amargura e o lixo do passado para o meu presente. Se no meu presente, hoje, aqui e agora, eu não perdoo, eu vou pegar esse lixo e levar para onde? Para o meu futuro. Por isso que é preciso, hoje, agora, pensar e começar nessa disponibilidade de perdoar verdadeiramente. Quem deixa as pessoas adentrarem, fazerem morada na nossa mente, somos nós. Eu sou responsável pela minha mente, você pela sua, outro também. Então, quem deixa entrar essas pessoas nocivas na mente, a gente fica conectado, estabelecendo ali, ó, parecendo ter um fio aqui, uma conexão, né? Um cordão umbilical que une um ao outro mentalmente, cada um. Sou eu, você, somos nós responsáveis, né? Então, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos, das nossas ações e escolher, eu vou ter uma ação de perdão baseada no meu sentimento de amor e desapego. Então, aí nós estaremos assumindo as rédeas da nossa vida. Todos nós precisamos de estar no comando das nossas vidas. Isso é imprescindível, porque a forma que eu vou perdoar é diferente do outro. Digamos que eu esteja no meu ambiente de trabalho e aí estamos lá, 6 colegas. Chega uma que acaba com todas. Num pensamento, um sentimento, uma atitude grosseira e tudo mais. Por mais que eu tenha sofrido a mesma grosseria do que mais 3 colegas, a minha forma de perdoar é diferente de cada uma. O meu momento de perdão pode ser imediato, um pouquinho depois, é diferente. Entende? Essa é a escolha que nós temos. E que tem que ser uma escolha consciente, responsável, amorosa. Ou você escolhe a direção da sua vida e fica no comando, ou você vai ser aquele marionete que só vai ficar reagindo aos acontecimentos externos. Porque quando eu falei lá atrás que a gente precisa de se perdoar, perdoar o outro, mas colocar limites em nós e limites nos outros, aí eu estou no comando da minha vida. Eu escolho esse pensamento. Esse pensamento não vai me pertencer mais. Eu escolho agir assim. Entende? Então, ou eu vou escolher a direção que eu vou dar para a minha vida, onde, quando, com quem, como eu quero ir, ou senão eu vou ficar só reagindo aos estímulos externos. Entende? Só reagindo. Ah, eu tô com raiva, reajo. Ah, eu gostei disso, reajo. E assim vai. Né? Então, a ausência do perdão tem a ver com a recusa da gente se desapegar do passado traumático, do passado doloroso, envolvendo pessoas que deixaram de ser nossos afetos de alguma forma. E aí, quando eu não quero me desapegar disso, novamente eu volto para arrependimentos, tristezas, mágoas, medos, culpas, acusações, raivas, ressentimentos e vinganças. E aí, tudo isso temperado não com a doçura da amizade, da alegria, mas com amargor. Todos esses sentimentos são amargos. E onde tem pensamentos amargos, não existe alegria. Porque pensamentos amargos não criam alegria. Não tem como criar alegria genuína e verdadeira. Não importa a dor ou o dano. Se eu insistir em ficar preso nessa dor e nesse dano, eu nunca serei livre. Nunca serei livre. Né? E aí, nós temos várias histórias, né, de perdão, inúmeras histórias.
E tem uma coisa muito interessante, porque a Louise Hay, que eu sempre cito aqui, foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades. E ela foi no workshop, gostou, começou a estudar profundamente, porque ela é uma pessoa com uma autoestima zerada, foi abusada mais de uma vez, cresceu sem acreditar nela, sem autoestima, sem acreditar que era boa, como se a culpa de tudo fosse dela. Então, ela tinha muito ressentimento de muitas pessoas. E ela não imaginava que aquilo estava criando a vida que ela vivia de dificuldades e dor. Então, um dia, ela ouviu: mude os seus pensamentos e você vai mudar a sua vida. E ela falou: gente, mas será que é isso? E começou a estudar muito por isso. E começou a participar de um workshop em ajudar pessoas. Aí ela decidiu colocar aquele workshop, todos os ensinamentos, em um livro. Então, por volta de 1984, ela escreveu Você Pode Curar a Sua Vida. E aí, esse livro, ela levou um susto, porque foi um best-seller internacional. Naquela época não existia livro de autoajuda. E quando as pessoas leram, foram gostando tanto que esse livro teve mais de 30 milhões de cópias. E ele foi traduzido para 25 idiomas diferentes. E ele falava de alto amor. E, de repente, por falar de amor e nos lembrar disso, ela criou a maior editora de livros de autoajuda que existia nos Estados Unidos. E ela começou a criar afirmações que para ela seriam sementes para ajudar a mudar aquilo ali. Mas aí, uma coisa muito interessante que ela sempre falava: isso que eu estou pensando é só um pensamento. E pensamentos podem ser mudados. Então eu tenho a oportunidade de escolher o que pensar. E Louise Hay, ela foi fazer um exame cheio de mágoas, aquela vida difícil, muito complicada. E ela descobriu que ela estava com câncer na vagina, que já tinha também metástase em útero. Então o aparelho dela, reprodutor, estava com problemas, né? Estava com câncer. E ela decidiu cuidar dela antes de ir fazer a cirurgia. Eu não sei direito detalhes da história, tenho que olhar a biografia dela, mas o que eu gravei que me chamou a atenção? Que ela fez um intensivão, aprendeu a meditar, a fazer yoga e falava as afirmações várias vezes ao dia. Foi para um hotel fazendo. E foi mudando o teor dos pensamentos e acreditando que ela ia gerar saúde, que ela ia se curar, que a cura estava dentro dela. Ficou assim um bom tempo. Aí, ela descobriu que a mágoa que ela sentia dos abusadores dela, né? Parece que foi o padrasto e um vizinho, um tio vizinho, tinha um familiar, um vizinho. Ela falou: eu preciso de perdoar, senão com raiva eu não vou conseguir manter essa saúde. E aí ela foi atrás da biografia dessas pessoas, foi perguntando aqui e ali e se informando de como que era a vida dessas pessoas. E ela descobriu que aquele que havia abusado e espancado ela também havia passado por isso na infância. E ali ela falou: ele é uma criança ferida, birrenta, ferida, e que está simplesmente reproduzindo aquilo que aprendeu. E eu estava no caminho dele. Então, eu deixo ele ir, porque eu não vou ficar conectado nisso. E trabalhou ativamente o perdão dessas pessoas.
nessa vida muito complicada dela. E de repente ela se sentiu leve. E ela verdadeiramente olhava para esses agressores dela, abusadores, como alguém que não tinha nada para dar. Não dava para ela exigir nada diferente. Então ela passou a decidir seguir em frente, sem ficar pensando no ocorrido, sem ficar conectado com essas pessoas. Passou um tempo, ela voltou ao médico para fazer, pede a tomografia e tudo mais para poder guiar a cirurgia e saber como é que estava tal. Qual que foi a surpresa dela? Porque ela fez isso para tentar estar numa condição melhor para poder fazer a cirurgia, para poder ficar bem. E ela descobre que ela estava curada. Com exames tipo PET scan, não havia no seu corpo nenhuma célula de câncer mais. Porque aquele dela não era um karma, não era naquele momento, ela pôde reverter a situação. E aí que ela passou a trabalhar e escrever livros e ajudar as pessoas e fazer workshop e tudo mais. Então, ela desencarnou. Isso, ela devia de ter o quê? 50 anos, sei lá, não sei a idade correta. Mas ela desencarnou com 90 e poucos anos, né? E foi uma vida que foi só se iluminando outras pessoas, e aquilo foi virando um facho de luz. Né? O poder do pensamento, o poder do sentimento. Eu não estou aqui querendo dizer que todo e qualquer câncer vai ser curado com pensamento positivo, ou que se você tem uma asma, você vai... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você mudar o seu padrão vibratório, trabalhar o perdão, mesmo que seja um karma que for para você desencarnar neste momento, você vai livre e não vai levar para o seu futuro abençoado, numa próxima vida, o rancor, a mágoa que está aqui. Histórias como a dela, tem inúmeras outras. Nós temos histórias de perdão que Chico teve que vivenciar. Né? Quando Chico estava escrevendo o romance, Chico gostava muito de bichos, né? E ele tinha uma cachorra que estava dando muito trabalho para ele. Ela doentinha, já muito velha e tal. E a irmã dele, amorosamente, com dó dele ter que psicografar, cuidar das pessoas e tudo mais, achou que aquela cachorrinha estava sendo entrada e promoveu a morte da cachorrinha, que estava velha. O Chico quase foi à loucura, e ele, que pouco sentia raiva, sentiu uma raiva tremenda todas as vezes que ele lembrava do que a irmã tinha feito, ele ficava revoltado. Aí Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, as suas vibrações de ressentimento, de raiva, não estão deixando a equipe espiritual acessar o que precisa para poder escrevermos esse livro. A nossa obra está sendo prejudicada pela sua infantilidade, pelo seu não perdão da sua irmã. Mas o que eu faço? Né? Aí o Emmanuel falou: dê um presente para ela. Veja aquilo que ela mais quer ganhar e você vai dar esse presente para ela. E o Chico, com aquele pouco dinheiro, pouco mais que salário mínimo, descobriu que a irmã queria uma máquina de costura nova. E o Chico foi lá na loja, comprou a máquina de costura, né? Imaginem bem, suaves prestações, e deu a máquina para a irmã. Mas a irmã ficou tão feliz, e o abraçou e ficou, envolveu com tanta luz, que a luz daquela irmã agradecida dissolveu as nuvens, o rancor que havia no nosso querido Chico.
E aí, humano como ele continuou com as suas psicografias. São histórias assim, histórias da nossa vida. Quantas vezes nós nos magoamos porque o outro não pensa como nós? Quantas vezes nós nos ofendemos porque o outro tem uma posição política diferente, nós achamos que a nossa é certa e olhamos para o outro como inferior? Quantas vezes nós criamos confusões em família, época de testamentos, de inventários, é uma época que as famílias sofrem. Por quê? Porque ali os egos vêm à tona, sem pai, sem mãe, né? Outras vezes, no próprio local de trabalho, como o outro às vezes não compreende o que eu peço, eu tenho raiva e começo a ter ódio. E acho que o outro está me ofendendo porque não entende e não faz o que eu quero que faça. Quantas vezes a predileção de um pai, de uma mãe, leva outros filhos a sentirem muita raiva. Raiva dos seus genitores. São inúmeras as situações, as mágoas entre os cônjuges, filhos e pais, amigos, né? Ou quando o outro nos fala inúmeras vezes verdades que doem e que nós não aceitamos por orgulho, não perdoamos a fala do outro, não perdoamos o que o outro diz. Outras vezes, nós estamos juntos e o outro faz 1.000.000 de coisas, mas um dia ele não faz. Ou me trata bem o tempo todo, mas um dia estava nervoso e deu um berro. E a gente vai naquele negativo e constrói todo o império, esquecendo de todo o passado de benevolências que tivemos. São muitas as pessoas que nós, no fundo, não perdoamos. Se nós formos pensar, não é aquele ódio, né, de desejar que o outro exploda, mas é o ranço do ressentimento, que atrela o outro a uma energia negativa. E eu passo a ser responsável de jogar essa energia negativa para frente. Entende? Então, neste quesito de escolha de perdão, cada um reflita, porque esse nosso assunto é uma introdução. Por que o outro me incomoda e me magoa tanto? O outro não me aceitar, o outro implicar comigo. Por que me magoa tanto o outro não me defender? Por que me magoa tanto o outro não me escolher? É porque o outro é importante para mim. E se eu nego a importância nessa vida, posso saber que na outra vida tivemos conexões. E a importância vem de uma forma inconsciente, né? Sem falar no nosso orgulho, na nossa vaidade, somando tudo isso uma equação difícil. Mas o que nós precisamos de fazer agora? É nos conscientizarmos da importância de perdoar. E para perdoar, muitas vezes, nós precisamos de entrar em conexão com a energia do perdão para que o universo nos responda. E aí eu trouxe aqui 3 frases que, se alguém puder me ajudar a colocar no chat para ficar gravado, eu agradeço, tá? Alguém que possa ser secretária aí, por favor. Eu vou falar a frase. Você aí na sua casa, fale essa frase em voz alta. Jogue para o universo essa vibração. O seu anjo da guarda, os espíritos benevolentes. Quem sabe não estão aqui esperando aquele nosso desarmamento para que eles possam nos ajudar e auxiliar nos nossos processos de cura do corpo, da mente, do espírito e dos processos obsessivos também. Correto? Afirmação. Afirmação para você falar várias vezes ao dia, todos os dias, mudando o padrão mental, né?
Primeiro, meu coração se abre para o perdão. Através do perdão, eu alcanço o amor e sou curado. Vou repetir. Meu coração se abre para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor e sou curado. Alguém escreveu? Segunda frase. Primeiro, eu me abro para o perdão, né? A segunda frase. Eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita. Estou vivendo da melhor forma que sou capaz. Eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita. Estou vivendo da melhor forma que sou capaz. Obrigada, Cíntia. A primeira frase está aí. Eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita. Estou vivendo da melhor forma que sou capaz. Terceiro e último. Eu perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros. Eu as libero com amor. Eu perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros. Eu as libero com amor. Então, a primeira frase, eu me abrir à energia do perdão. A segunda, eu me perdoar e me aceitar. E a terceira, eu liberar. E deixar ir aquelas pessoas que, a meu ver, erraram comigo. Porque tem isso, né? Muitas vezes os errados éramos nós. Mas só de deixar ir já ajuda demais, né? Então é nessa energia que nós precisamos de olhar amorosamente para aqueles que nos cercam. Quando eu mudo o olhar de quem me cerca, eu consigo às vezes perdoar com facilidade. Nosso tempo está avançado, mas eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês entenderem o que é mudar o olhar. Imaginem comigo, tá? Eu, Bia, ganhei um vaso de cristal lindo, grande, que fica de enfeite numa mesinha da minha sala. E eu conto para vocês que aquele vaso foi me dado pela minha avó, que ganhou de sua mãe um vaso que vem há muitas gerações da família. Eu amo aquele vaso pelo valor afetivo. E eu recebo visitas na minha casa. E aí, de repente, estamos todos sentados à sala. Vem um garoto de 13 anos, rapidamente, esbarra na mesinha, esbarra no vaso de cristal e o vaso de cristal se quebra. Vai para o chão. E aí? Vocês que são meus amigos, sabendo o quanto que eu gosto daquele vaso, vocês conseguem imaginar a tristeza da minha alma por aquele vaso ter caído quebrado, por conta do menino de 13 anos, não é nem um bebê de 2 anos, 13 anos. O que é fácil vocês sentirem? Raiva. E eu também. Raiva do mocinho de 13 anos não olhar por onde anda, esbarrar no vaso e quebrar. Se eu paro a história aí, vocês vão continuar com a raiva desse menino. O olhar é que menino desatento foi deixar a Bia triste. Agora eu vou explicar para vocês que quando eu olhei para aquele adolescente,
eu percebi que não havia vida em seus olhos. Ele era cego. Ele não enxergou o vaso. Quando eu falo isso, qual o sentimento que desperta em vocês? Tadinho. Ah, mas ele não enxergou. Ele era cego. Imediatamente eu consigo entrar numa energia de perdão. Porque eu olhei para o outro de forma diferente. Não no tom acusatório, mas no tom da compreensão. Aqueles que nos magoam, muitas vezes são cegos de sentimentos, de vida, de gratidão, de amor, e derrubam os vasos das nossas vidas. Odiá-los, ter ressentimentos, mágoas, não vai trazer o meu vaso de volta. Por mais que eu sinta pena daquele menino, que ele seja cego, não vai trazer o meu vaso de volta. Eu vou ter que lidar com a tristeza, com a ausência, com o desapego daquele vaso. E agradecer os anos que eu tive tendo aquele vaso dos meus avós ali. Nada vai trazer o meu vaso de volta. Então eu vou ter que aprender a viver desapegada daquele vaso. Desapegado do meu sentimento de raiva que eu consegui perdoar. E o que é que Emmanuel está falando nisso, nessa lição? É que nós ficamos com raiva e permanecemos na raiva e muitas vezes levamos para a próxima vida. Porque nós não entendemos que as pessoas que prejudicam os outros são cegos e não enxergam a vida como ela é. Aquele menino cego, os pais daquele menino cego, eles vão, no final, por eu não fazer nada, né, falar, bendito sejas. Quando a gente escuta isso, tudo vale a pena. Agora, se eu não consigo perdoar, como é que eu posso, na oração, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Então, é um ensaio de perdão todos os dias, diariamente, que nós precisamos de fazer. Todos os dias. É essa mensagem que eu quero que fique no coração de vocês. Aquela pessoa que brigou com o marido em casa e vem descontando no trabalho, com as colegas de trabalho, ela é cega. Aquela pessoa que foi fechada no trânsito, chega em casa e dá um chute no gato, com raiva, ele é cego. Aquela pessoa que se envolve com conchaves para te prejudicar, ele é cego. Ele não te enxerga, não enxerga a vida e não enxerga o futuro dele de dor. É perdoar. Um pensamento é apenas um pensamento e pode ser mudado. Vamos tentar mudar a chavinha do nosso coração para fazermos a diferença nas nossas vidas e deixar ir. E fazendo uma brincadeira, perdoar, perder no ar. Certo? Deixa perder no ar. Deixa aí. Muito obrigada pela escuta tão longa hoje, né? Mas ainda precisamos fazer a nossa prece para fecharmos o nosso estudo de oração de hoje.
Pai de infinita bondade, abençoa todos nós, seus filhos, que estamos aqui neste momento reunidos em teu nome. Abençoa todos os nossos mentores que estão aqui nos tratando, cuidando de nós, fluidificando as nossas águas, nos preparando para os tratamentos que ocorrem durante o nosso sono. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida, pelo dia de hoje, pela abundância que existe neste universo maravilhoso. Jesus, querido, obrigada por nos permitir conhecer o amor através do seu exemplo, das suas palavras, do seu olhar, da sua presença. Ser conosco hoje e sempre, Jesus. Envia as tuas luzes de cura, de libertação, de amor para todos nós, teus irmãos, que habitamos esse orbe terrestre. Que cada lar, cada asilo, orfanato, penitenciária, cada ponte onde há um lar, cada rua onde tem as barracas daqueles que não têm para onde ir. Que cada local onde se reúne um grupo de pessoas possa receber as suas luzes, o seu sentimento de amor envolvendo a todos, hoje e sempre. Dai-nos a sabedoria, Pai, para podermos escolher a liberdade do perdão. Dai-nos a força de transmutar os nossos sentimentos e pensamentos. Dai-nos o olhar empático e caridoso de enxergar no outro alguém que momentaneamente encontra-se incapaz de fazer diferente, de pensar diferente e de ser diferente. Dai-nos a humildade para podermos não querer ter o mundo aos nossos pés, nos obedecendo e nos cuidando. Mas dai-nos a força de escolhermos a nossa caminhada, tantas vezes solitária, para podermos apreciar a beleza da natureza e para podermos escutar as palavras do nosso coração. Ajuda-nos e ensina-nos a perdoar e livrar-nos de todas as mágoas que ainda habitam o nosso ser. Assim, com esta prece, nós vamos finalizar o nosso momento de estudo e oração com muita gratidão, muito amor, muita alegria, muita paz nos nossos corações, transmutando tudo que há de negativo em positivo. Permita que tenhamos uma noite maravilhosa, um sono reparador e que a estrada escolhida nos traga muito amor. Que assim seja. Pois bem, amigos e amigas, finalizamos o nosso estudo de hoje. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Muito obrigada pelas vibrações maravilhosas, por todas essas doações que envolvem a todos nós. Eu quero dizer para vocês que na próxima segunda-feira, dia 20, estaremos falando, avaliando, analisando um pouquinho mais sobre o Natal. Será uma live, um estudo de oração no Centro Espírita Paulo de Tarso, segunda às 19 horas. Eu vou colocar o link aqui. Não vai ser às 18, mas às 19. Só segunda, em comemoração ao Natal. Amanhã, quinta-feira, 18 horas. Sexta-feira, 18 horas, ao vivo, aqui. Eu e vocês. Tá bom? Segunda, ao vivo, no canal do Centro Espírita Paulo de Tarso. Uma boa noite, o meu abraço fraterno, a minha gratidão
pela existência de vocês na minha vida, porque me permite aprender, crescer e agradecer essa vida maravilhosa que nós temos. Uma boa noite. Fiquemos com Deus.